Shalom, shalom, amados. Vamos orar para nós começarmos um novo tema agora sobre o propósito, como a gente cumpri-lo, né, dentro da igreja. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos na tua presença. Pedimos, Pai, que os anjos do Senhor trabalhem em nosso favor, limpando, desobstruindo, Pai, todas as conexões, para que esta palavra possa chegar ao coração daqueles que necessitam. Nós confiamos que o teu Espírito, Pai, vai escolher as pessoas que precisam ouvir, precisam se alinhar, precisam, meu Pai, rever os seus fundamentos. O nosso desejo é que todos sejam curados nas suas raízes, Pai, que sejam curados nos seus fundamentos, alinhados esses fundamentos, para que possam crescer de forma saudável, Pai, e produzir frutos e frutos de justiça. Nós agradecemos o Senhor, pedimos que o Senhor amarre agora os demônios destruidor de raciocínio e todos aqueles que vêm para torturar a mente ou impedir o conhecimento do Senhor. Leva cativa a obediência do Senhor e que eles levem suas obras, seu mal, seja espiritual, emocional, e que possamos estar livres, Pai, para ouvir, entender e discernir aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor venha me conduzir numa linguagem, Pai, acessível para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós vimos nos primeiros nas primeiras 5 lições sobre o propósito do eterno. Então, Deus, quando criou a humanidade, ele tinha um propósito. Ele queria uma família grande, uma família que fosse a imagem e semelhança dele. E, pelo que nós estudamos, a queda é, paralisou um pouco esse propósito. E aí ele deturpou o nosso DNA. Adão e Eva foram expulsos, e aí todos os filhos que eles tiveram já nasceram contaminados com a serpente, né? A natureza da serpente. Então, isso precisa começar, nós precisamos começar a trabalhar novamente com isso, mostrando que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós carecemos do Senhor. E aí nós temos que buscar como é que nós vamos voltar para o Senhor. E tem um propósito. Eu tenho que voltar para o Senhor para cumprir aquilo que ele projetou. Então, Cristo vem, faz todo o trabalho de justificação, nós o recebemos como Senhor e Salvador, e isso faz a regeneração do nosso espírito, e progressivamente e processualmente também vai produzir na santificação da nossa alma, que até a volta de Cristo nós temos que trabalhar isso aí. Então nós precisamos empenhar nisso, por quê? Porque o Senhor fez tudo isso para que o propósito dele fosse realizado. E agora nós vamos produzir não filhos naturais, à imagem e semelhança do Eterno. Nós vamos produzir filhos espirituais à imagem e semelhança de Cristo. Então, o nosso trabalho, mas eu não tenho ministério. Se você não, todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma missão. Se você ainda não entendeu o seu chamado, se você ainda não entendeu o porquê que você nasceu, você já entenda isso. Você precisa de fundamento da palavra para levar outras pessoas nesse caminho para que elas possam alcançar, que elas possam retornar para o Senhor. Então, quando nós recebemos a Cristo, a nossa natureza muda. A natureza da serpente, ela vai sair de nós e nós vamos receber a natureza de Cristo. E aí sim nós vamos crescer e aí nós vamos ler Efésios 4 do 11 ao 13, aonde o Senhor vai falar da, do propósito de todos nós, né? Então, qual que é o tema? O serviço da igreja para cumprir o propósito. Então, nós não vamos para a igreja para ficar sentado só e ouvindo, e ali para comeu ali, vai para casa, depois volta no outro domingo. Não. Todos nós temos a responsabilidade de cumprir Efésios 4 11 a 13. Não é só liderança.
O Senhor constituiu os ministérios, mas todos têm ou dons ou ministério para exercer para fazer esse trabalho e conseguir cumprir o propósito. Então, Efésios 4, 11 a 13 diz assim: E ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, o nosso trabalho como ministros do Senhor é levar a igreja de Cristo ao amadurecimento. Mas o que que nós temos visto? Isso tem sido colocado, tem sido chamado somente para os líderes, só para os pastores, só para quem está na liderança. E nós vamos ver em Êxodo 19, 5 e 6 que esse serviço é para todos. Em primeira Coríntios 12, vai falar dos dons. Então, aquele que não descobriu se tem um ministério, desses 5 ministérios aqui, ele tem um dom. E esse dom, ele vai contribuir dentro do corpo de Cristo para o crescimento e amadurecimento de todos. Então, para que nós entendamos que não é só a liderança que tem essa responsabilidade, a gente vai ler Êxodo 19, o versículo 5 e o versículo 6. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Eu desejo, eu oro, eu clamo que o Espírito Santo revele para você, porque o que eu estou passando é informação. Mas você tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus é o Espírito de Deus. E quando essa palavra é falada, ela vai sair com o próprio Espírito dele, e esse Espírito vai conectar com o Espírito que está em nós, que é o mesmo Espírito. E ele vai trazer a iluminação, a revelação, o discernimento. Então, você precisa entender se agora obedecerem fielmente e guardarem a aliança do Senhor, vocês serão tesouro pessoal dentre todas as nações. Aqui o Senhor não está falando só para judeus. Ele está dizendo para todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e se tornou um só povo, juntamente com os judeus. Porque nós, gentios, fomos enxertados na videira e nós e os judeus nos tornamos um povo escolhido do Senhor. E no 6 ele fala: E vocês, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vos dirá aos israelitas. Então, quer dizer, o Senhor está dizendo que todos aqueles que aceitam essa aliança, que fazem essa aliança, se tornam sacerdotes. Então, é uma correção que nós precisamos fazer. Nós não podemos colocar como se uma pessoa tem todo o entendimento, tem toda a autoridade, tem toda a unção. Não. O Senhor dividiu para cada uma porção suficiente para cumprir o propósito do Eterno. Então, todos nós fomos feitos reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, nós todos temos esse compromisso de nos mover e, com o nosso dom, fazer com que o corpo de Cristo amadureça. Nós temos que ajudar aqueles que estão com necessidade, aqueles que precisam conhecer. Eu quero ler também Êxodo 20, o versículo 18 a 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante,
Todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenha medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, aqui nós temos uma prova que mesmo Moisés, entendendo o que Deus estava propondo para todos, o próprio povo disse: não, é melhor que escolha um. E se nós olharmos nas igrejas hoje, não é diferente. As pessoas dizem assim: você ora por mim? Você intercede por mim? Como se nós precisássemos de um intercessor. E isso é resquício da Igreja Católica. Nós não precisamos. A palavra diz que o sacrifício de Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho. E nós podemos entrar na presença do Senhor por esse novo e vivo caminho, que é Cristo. Eu tenho acesso à sala do trono a qualquer momento. Eu sou o sacerdote, eu posso ministrar ao Senhor. Então, eu preciso entender e não colocar essa responsabilidade, não colocar alguém intermediando entre a minha relação com o Senhor. Eu preciso desenvolver essa relação. Dentro do que nós estudamos nas primeiras lições, mostra o Senhor descendo de manhã e à tarde para ter comunhão com Adão e Eva. O Senhor, ele rompeu todas as barreiras para que nós tivéssemos essa liberdade de chegar diante dele e ministrar na presença dele. Então, eu preciso quebrar essa cultura, esse sofisma que criou na minha mente que alguém precisa. Eu preciso, sim, o pastor vai dirigir um corpo ali, tudo bem, mas eu não posso colocar toda a confiança nele. Por quê? Porque ele é homem igual a mim. Ele está sujeito a pecar igual a mim. Então, quando eu coloco toda essa expectativa, eu vou criar essa expectativa no meu coração, eu vou frustrar, porque todo ser humano, ele vai acabar decepcionando alguém. E muitas vezes, e o que nós temos visto muito é pessoas que não têm lugar para congregar porque está extremamente decepcionados. Eu não quero falar só da primeira aliança, que é o Antigo Testamento, mas eu quero ir agora em 1 Pedro 2,9, para confirmar o que Deus fala desde o início. Quem são os sacerdotes da igreja? Quando você ouve vós, está dizendo para todos. Então, todos os santos são sacerdotes. O que são os santos? Aqueles que aceitaram essa aliança com Cristo e foram separados para uma obra, para um ministério, para um chamado. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo que todos nós somos uma raça eleita, ou uma nação eleita, sacerdócio real, propriedade do próprio Deus. E nós temos um serviço, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, quem que te chamou? Quem que me chamou? O próprio Eterno nos chamou. Para sermos propagadores, para sermos não propagadores com palavras, mas para vivermos as virtudes de Cristo e levar outros a querer copiar a gente. Dizer, não, isso aí vive a palavra, vive conforme o Senhor ordena, né? Então, é dessa forma aí que a gente tem que crescer. Então, nós temos a obrigação de nos alinharmos, mas nós não podemos colocar
todo esse peso, toda essa responsabilidade sobre um líder. Você é responsável de ministrar diante do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero. É Apocalipse 5, o versículo 10. Nós vamos reafirmar aquilo que o Senhor já está falando. Apocalipse diz assim: Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos buscar no Senhor quem somos, porque sabendo quem somos, nós vamos retornar aquilo que foi entregue na mão de Satanás lá no início, no Jardim do Éden. Eva e Adão pecando, entregou o governo da terra para a serpente, para Satanás. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós voltamos à nossa posição. Então, hoje nós somos uma nação santa, uma nação escolhida, um povo escolhido e fomos feitos sacerdotes. Então, nós podemos ministrar na presença do Senhor. E isso nos leva a um nível de autoridade que nós vamos governar, aqui ele diz, reinarão, governarão sobre a terra. Não sobre outro ser humano, que quando você coloca essa responsabilidade em cima de uma pessoa, de um líder, você está dizendo que é ele que tem, só ele tem autoridade. Não. Você precisa reconhecer que todos nós que temos Cristo e Yeshua como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a autoridade, nós temos o governo, nós estabelecemos o reino de Deus, nós declaramos que este lugar, aquele lugar, aquela pessoa é do Senhor. Então, eu preciso entender a minha identidade em Cristo, porque nessa identidade eu vou crer que eu estou nessa posição. E aí sim eu vou poder cumprir aquilo que o Senhor projetou. Amém? Glória a Deus. Pai, nós louvamos por essa lição. Sabemos que a parte agora é do teu Espírito para fazer, Senhor, é, ou para gerar, ou para ativar essa semente no espírito de cada um. E que cada um possa tirar dessa palavra, Pai, aquilo que mais necessita. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.